orar para que Deus nos dê ouvidos para ouvir, um coração aberto para receber a boa semente, e que o Espírito de revelação esteja neste lugar, e que Deus possa abrir os teus olhos em nome de Jesus. Amém? Ore assim comigo, fala: Senhor Deus, nessa manhã eu abro o meu coração para receber a palavra revelada do céu. Fala: livra-me da insensatez e me dá um coração pronto para ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada eu falei sobre a insensatez e falei dos perigos da insensatez, que a insensatez é aquela atitude que a pessoa ouve, mas ela não dá crédito, ela não dá ouvidos. A insensatez é aquele tipo de pessoa que entra por um lado, sai pelo outro, e aquilo que ela ouve não afeta a vida dela, nem para bom e nem para ruim. O insensato, ele é como aquela pessoa que construiu a casa sobre a rocha, sobre a areia, e quando vem as circunstâncias, a Bíblia fala que grande é a ruína, porque ele foi insensato. Ou seja, a insensatez é um problema muito sério. Muitas famílias, casamentos, ministérios e vidas estão sofrendo porque são insensatos. Mas nós aprendemos também, semana passada, que a insensatez é um pecado. E como todo pecado gera morte, traz destruição e problema. Mas que a raiz da insensatez, ela na verdade é a incredulidade. Por que a incredulidade? Porque o insensato, ele não crê primeiro na bondade de Deus. O insensato, ele não consegue crer que Deus é bom o suficiente para abençoá-lo. Então o insensato, ele é aquele tipo de gente que não ouve, põe os pés pelas mãos, toma decisões e aí quebra a cara, né? Então é aquele tipo de gente. Vou dar um exemplo aqui bem prático, dei de manhã, uso muito esse exemplo, porque acho que é um exemplo muito prático, que em alguma maneira, em alguma medida, em algum momento, você já viu isso. É aquela pessoa que vai se relacionar com alguém, e aí você fala assim: não se relaciona. O pai vem, a mãe e fala assim: não, essa pessoa não é uma boa pessoa para você, né? Eu acho que esse relacionamento não é bom para você. Mas o insensato, ele não dá ouvidos para ninguém. Aí vem o pastor, a liderança, fala assim: não, ele não é crente, a Bíblia diz que tem que ter julgo desigual não é bíblico. Então, mas eu amo, eu estou apaixonado, é isso que eu quero. Então ela não dá ouvidos a ninguém e entra no relacionamento, né? Vai morar junto, vai junta lá a escova de dente, ou até casa mesmo, mas aí quebra a cara, sofre. Por quê? Porque não ouviu. Então a insensatez é justamente a pessoa que não crê na bondade. Por que ela tomou essa atitude de ir lá fazer, pôr os pés pelas mãos? Porque na verdade ela se agarrou a um sentimento que ela falou assim: bom, eu não creio que Deus é bom o suficiente para que eu espere Ele me dar alguém que é da vontade dEle. Não, eu vou fazer do meu jeito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então veja como a insensatez é perigosa, porque ela é uma incredulidade. No que? Incredulidade na bondade de Deus. A pessoa não consegue crer que Deus é bom e que Deus tem coisas melhores para ela, então ela pega qualquer coisa. Amém? Também a incredulidade na palavra, porque a pessoa, ela não crê na palavra de Deus, ela crê nos conceitos dela. Então ela não consegue acreditar que a palavra de Deus é uma verdade. O que a palavra de Deus diz que é bom, e o que a palavra diz que é ruim, é ruim. Não, ela ignora a palavra de Deus e ela anda segundo os seus conceitos. Um outro exemplo que eu posso dar para você disso é sobre a educação de filhos. Tem muita gente sofrendo com filho, muita gente passando muita dificuldade no que diz respeito à educação de filhos. Mas por que ela está passando dificuldade? Porque ela está sob a influência de uma ideia, de um conceito da pedagogia moderna em relação à educação de filhos. Boa parte dessa pedagogia moderna, que está baseado na questão da educação no Brasil, exatamente, né? Influenciada aí, os pedagogos vão entender do que eu estou falando, sobre Paulo Freire, mas que na verdade, por trás disso tudo existe uma ideologia, e essa ideologia marxista,
né, que fala sobre desqualificar a família, desfazer a família. É essa ideologia que está por trás da pedagogia moderna, que fala como você deve educar o seu filho. Então você não pode bater, você não pode repreender, você não pode punir, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí a criança fica solta, e a Bíblia diz que a criança solta por si mesmo é uma criança que vai dar muito trabalho. Porém, já a palavra de Deus diz a respeito de como nós devemos educar nossos filhos. A palavra de Deus diz sobre caminhar, sobre pregar a palavra para eles, sobre ser o exemplo, sobre corrigir, sobre a vara da correção, sobre tirar a estultícia. Mas tem gente que acha que é melhor do que a palavra de Deus, e aí ela ignora a palavra de Deus, educa o filho do jeito que acha que deve educar, segundo essas influências da pedagogia e da mentalidade moderna de hoje, e aí ela sofre. Aí ela tem um filho adolescente, um filho que não quer crescer, que não quer amadurecer, que é mimado, que não aceita correção, que não se sujeita à escola, que não se sujeita a trabalho algum, porque não sabe se sujeitar a nada, não sabe se sujeitar a nenhuma estrutura de autoridade, porque não teve isso em casa. Mas tudo isso por quê? Porque a pessoa ignora a palavra de Deus e sofre. Como estou entendendo? Diga amém. Então é importante nós vencermos essa insensatez. E como que eu venço a insensatez? Preciso entender que insensatez, na verdade, a raiz da insensatez é a incredulidade. E só vence a incredulidade com fé. O oposto de incredulidade é a fé. E a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Então é pela fé que eu venço, é pela fé que eu conquisto, é pela fé que eu avanço. Agora, como que eu conquisto essa fé? E aqui que está o segredo. A chave de eu adquirir fé, sabe? Olha que interessante, 1 Reis capítulo 3, versículo 9. Salomão. Quando nós olhamos para o texto lá que nós lemos semana passada, de Mateus, a Bíblia fala sobre o prudente e o insensato. O insensato é o sinônimo de tolice, de gente que não tem sabedoria. Ou seja, quando a pessoa é insensata, ela não é sábia, ela é tola. Agora olha Salomão, filho de Davi, era rei, e ele teve um encontro com Deus, e Deus fez algo que Deus não fez muito na Bíblia. Na verdade ele só fez isso com Salomão. Ele perguntou para Salomão: o que você quiser eu te dou. E Salomão agora estava diante de um desafio. Ele ia assumir o trono do seu pai Davi, ele ia governar um país gigantesco, uma nação gigantesca, rica. E agora, olha o que ele pede. O texto diz assim: dá portanto ao teu servo um coração compreensivo, para que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este grande povo? Então perceba que Salomão podia pedir tanta coisa, riqueza, mulheres, mas ele pede sabedoria. Mas que sabedoria é essa? A Bíblia diz que ele se tornou o homem mais sábio da terra. Se você não sabe, Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, foi Salomão que escreveu boa parte do livro de Provérbios, livros de sabedoria, poéticos. Por quê? Porque Salomão se tornou um homem sábio. Ele era conhecido pela sua sabedoria. Reis vinham ter com ele para conhecê-lo e para conhecer essa sabedoria. Agora, da onde vinha essa sabedoria? Justamente a partir do momento que ele pediu. Mas o que ele pediu? Dai-me um coração compreensivo. Essa palavra traduzida de compreensivo, em algumas traduções está sábio. Na verdade a palavra em hebraico é chamar, e chamar literalmente significa ouvir. Então a tradução que poderia ficar é: dai-me um coração que ouve, para que assim eu possa governar com sabedoria, justiça e equidade. Ele sabia que para que ele pudesse ser um bom governante, um bom administrador, um bom rei, ele precisava ter sabedoria. E essa sabedoria vinha o quê? Através de ouvir. Ele falou: Deus, me dá um coração aberto para ouvir, porque algumas pessoas têm um coração fechado, não ouvem, são insensatos, não buscam direção, e mesmo que Deus fale, elas ignoram a palavra de Deus, elas ignoram as orientações do Senhor. Mas Salomão se tornou o que se tornou porque ele falou: Deus, me dá um coração sábio para entender entre o bem e o mal, entre o certo e errado, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer de forma correta e cumprir o meu propósito nessa terra.
Mas como que ele fez isso? Tendo um coração pronto para ouvir. E isso passou a ser sinônimo de sabedoria, porque sabedoria é apenas isto, é um coração que ouve. O insensato é tolo, e o tolo só faz tolice, o tolo só quebra a cara, mas o sábio, ele ouve, ele tem um coração aberto para ouvir, ele é fácil de corrigir, ele é fácil de lidar. O coração é uma boa semente, porque um coração sábio é um coração que ouve, mas infelizmente muitos têm negligenciado em ouvir a palavra de Deus entre nós. Muitos, em nome da graça, negligenciam a palavra, abrem mão da pregação porque falam: estou na graça, então eu não preciso mais nem ir para a igreja, eu não preciso mais ouvir mais nada, porque eu estou na graça. Ou outros simplesmente ouvem, mas não prestam atenção no que é dito, até vem no culto, mas não prestam atenção. Quem já parou para pensar a importância do culto? Uma das coisas mais malignas, e eu tenho dito isso desde o começo dessa pandemia, foi: fique em casa, fique em casa. Esse negócio foi um dos mais diabólicos que eu vi. Isso aí é o maior plano, e eu não estou dizendo não estou eu que estou dizendo, não. Você já pega hoje gente do mundo mais inteligente que está falando isso. Foi o maior projeto de reengenharia social na história do planeta, foi esse negócio: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Agora, se você está em casa, você não ouve palavra, você não tem o pregador, você não tem o culto, você não tem a experiência com o Espírito Santo, porque não dá para ser igreja. Você pode até continuar sendo um crente, mas igreja, você não consegue ser igreja se você não estiver com a igreja, com o corpo. Mas infelizmente muitos não perceberam isso, e ignoram a palavra e acham que o culto, não, tem alguns já estão até pregando hoje, não precisa mais culto não, hoje é tudo online. Mas isso é uma artimanha diabólica para tirar a fonte da sua fé, porque você não tem fé por si mesmo. A fonte da sua fé é Cristo, é a palavra dele. Quem crê, diga amém. Importante nós entendermos isso. Então hoje eu quero mostrar justamente a perda que é deixar de ouvir. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o que denota um coração sábio é um coração que ouve a palavra de Deus. Olha que interessante. Algumas pessoas falam assim: não, eu vou no monte para ser cheio de fé. Eu quero dizer que você pode passar a noite orando no monte, mas você não vai ser cheio de fé orando. Você pode ir atrás do apóstolo pentecostal, dos 3 reis, arcanjo Miguel, e ele ir lá e orar e pôr a mão na sua cabeça, falar assim: eu vou ser cheio de fé se ele fizer isso. O ungido do Senhor não vai. A fé tem uma fonte. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Agora, como que eu recebo fé? Se insensatez, a raiz da insensatez é a incredulidade, e para vencer a insensatez eu preciso de fé. Fé para ter um coração que ouve. Quantos estão entendendo o raciocínio? Agora, como que eu recebo essa fé? Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu vou falar 3 versões aqui, para nós entendermos bem. É o mesmo versículo em versões diferentes. Olha lá, Romanos: como consequência, a fé, ela vem pelo ouvir as boas novas, ou evangelho. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Olha outra tradução, tradução NVI. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Diga, mensagem. Amém. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E olha a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Olha como que fica esse versículo nessa versão. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da, diga, pregação. Pregação a respeito de Cristo.
Então não é ouvir propriamente a palavra no sentido de ir lá, hoje eu vou ouvir, hoje eu vou ser cheio de fé. Eu vou lá e vou colocar o Cid Moreira, e ele vai lá, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fazer isso é importante. Minha mulher ouve muito, tem muita gente, eu tenho um rapaz aqui da nossa igreja que fala que ouve muito. Continue ouvindo a palavra, mas deixa eu te falar uma coisa, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra a respeito de Cristo. É a pregação que gera fé, é a pregação que transforma. Se você hoje está aqui é porque um dia você ouviu uma pregação. O louvor me tocou, glória a Deus que o louvor me tocou. Eu estava numa reunião de oração e a oração me encheu de glória, aleluia por isso. Mas o que transformou de fato a tua vida foi uma pregação, foi uma mensagem, e aquela mensagem mudou a tua história, aquela mensagem falou com você de uma forma especial e única, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque você foi cheio de fé, porque você ouviu a pregação da palavra. Eu me converti porque eu ouvi uma palavra, e essa palavra encheu meu coração de fé, e naquele dia, 21 de junho de 1998, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, entreguei a minha vida para Ele, e aquela palavra daquele pregador mudou a minha história, o meu destino. Mas meses depois, no mês de janeiro, eu estava num banco de igreja, banco mesmo, literalmente era um banco de madeira, ouvindo um pregador. Todo domingo eu ia lá, mas naquele dia específico do mês de janeiro de 1999, o pregador começou a pregar, o meu coração começou a arder dentro de mim, algo acontecer, e naquele dia eu tenho convicção de que eu recebi o chamado de Deus para ser um pastor, para fazer o que eu faço hoje. Foi uma palavra, me deu um destino, me deu uma rota, me deu uma direção, me deu um propósito. É a palavra de Deus que muda a nossa história. Nós não podemos negligenciar a palavra, infelizmente muitos negligenciam. A fé vem pelo ouvir a palavra. Agora, não é por ter ouvido, mas é para continuar ouvindo a palavra constantemente, ou seja, o verbo aqui está na condição do presente contínuo, ou seja, continuar ouvindo sempre. Eu ouvi a palavra, mas eu vou continuar ouvindo, e vou ouvir de novo, e vou ouvir de novo, e essa palavra a cada dia vai mudar um aspecto da minha vida, vai transformar minha vida em algum momento. 1 Coríntios, sabe, há muitos cristãos que desprezam a pregação da palavra, considerando meramente uma parte monótona do culto. Infelizmente tem igrejas que pensam desse jeito. Tem oportunidade para todo mundo, não que seja ruim, mas eu quero dizer, a parte da palavra ela fica reduzida. E o maior tempo e a coisa mais importante de um culto é a palavra. Eu tenho que ter louvor, eu tenho que ter oração, todos esses elementos são necessários e importantes, mas a palavra ela deve ser a prioridade, porque ela é a comida principal, é a palavra que vai gerar fé, é a palavra que vai confrontar você, é a palavra que vai direcionar, é a palavra que vai mudar a mentalidade, é a palavra de Deus, é a pregação dessa palavra. Quem está entendendo, diga amém. Por isso nós não podemos negligenciar essa palavra, e essa palavra que gera fé no nosso coração, é através dessa palavra que a gente é transformado e curado. Olha 1 Coríntios 1, 21, olha o que Paulo escreve: considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, mas foi do agrado de Deus salvar, diga salvar, os que creem por intermédio da loucura da proclamação. Em algumas traduções você vai ver pregação da palavra. A salvação vem por meio da pregação da palavra. Um dia você entregou tua vida a Jesus, um dia você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas isso foi mediante a uma palavra que alguém pregou, e aquela palavra trouxe salvação para você, amém? Agora, esta palavra salvação no original é sozo. E sozo não fala a respeito somente da salvação em relação à eternidade. Sozo fala de salvar todas as áreas da nossa vida. Fala de salvar o nosso casamento, nossa família, nosso ministério, minha vida emocional, minha vida sentimental, minha alma. Envolve todas as áreas. É como você,
Uma pedra preciosa, um diamante. E um diamante, ele tem várias faces. E cada face é uma área da sua vida. Então a pregação, ela serve. Hoje ela serve às vezes para te fazer um marido ou uma esposa melhor. Amanhã ela serve para te fazer um pai melhor, um filho melhor. Mas ela serve também para que você aprenda a administrar os recursos que Deus tem te dado. Mas ela também serve para curar a sua alma ferida e machucada. Ou seja, a cada dia a palavra de Deus, ela vai mudando um aspecto da nossa vida. Por isso que todos os dias nós precisamos ouvir palavra. Por isso que a cada domingo nós estamos aqui. Sabe, eu tenho tentado pregar em 30 minutos. É algo muito difícil, não consigo. Confesso aos irmãos que é um desafio muito grande para mim passar tanta informação. Mas eu diminui já consideravelmente na média de 40 a 45 minutos. No máximo é uma mensagem. Eu pregava 1 hora, chegava a pregar 1h30. Então, já houve uma mudança considerável. Mas se você pensar, nós temos 30 dias por mês. Mês que é 31. 24 horas por dia, quanto que dá isso? Se eu não estiver enganado, dá 720 horas, mais ou menos. Dessas 720 horas, vamos supor que eu prego 45. Eu tenho 4 domingos. Então eu prego 3 horas para a igreja. 3 horas por mês. Se você vier todos os cultos. Porque tem aqueles ainda que faltam. Então eu tenho 45 minutos por você por semana. 2 semanas dá 1h30. E 4 semanas em média um mês. Eu tenho 3 horas. 3 horas contra 717 horas. Por mês. Não é vamos ser sinceros, é um desafio considerável. Né? Você conduzir uma igreja, você orientar uma igreja apenas com 3 horas por mês. Por isso que nós precisamos da célula. Que a célula você rumina essa palavra mais um pouco. Né? Você não pode faltar na célula. E se você não participa de célula, você precisa estar em célula. Porque a célula é para você ruminar essa palavra. É para encher o seu coração de fé. Mas também tem os cursos aqui. Né? Você tem a escola bíblica, você tem um pouco mais de palavra de Deus. Aí você também tem a consolidação, você tem ali o discipulado, você tem as reuniões de discipulado com a equipe, aqueles que são e fazem parte de uma equipe. Tudo isso é para quê? Para que te dê palavra. Tem algumas pessoas que já estou cansado, é muita coisa. Não é que é muita coisa, é muita palavra. Para que você tenha condição e fé o suficiente para vencer. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, então é essa a questão. Mas tudo isso está incluso nas bênçãos que recebemos por meio da pregação. Porque quando o pregador libera a palavra, então a fé vem no nosso coração. E é interessante que nos dias de Jesus as pessoas seguiam para ouvir a palavra. E depois que eles ouviam a palavra, eles ganhavam fé. E depois que eles ganhavam fé, o resultado era milagres. Olha lá, está escrito no livro de Lucas capítulo 5, versículo 15. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que as multidões convergiam para ouvi-lo, para depois serem curados de suas enfermidades. Então perceba que o processo do milagre, ele é antecedido pela palavra. O processo do milagre, ele é antecedido pela palavra. Primeiro Jesus pregava, depois ele fazia cura, sinais e maravilhas. Então primeiro você prega, primeiro você ministra, primeiro você ouve a palavra, para depois o milagre acontecer. Por isso que normalmente a gente ora depois da palavra. Não que não possa fazer isso antes, mas a palavra vai gerar fé. É a palavra. Jesus sempre pregava primeiro, depois ele fazia milagre. A sequência é pregar, ensinar e curar. Pregar, ensinar e curar. Mas nós só recebemos isso por meio do quê? Da palavra. No ano de 2018, eu e minha esposa, a gente passou por uma fase muito difícil, né? Na igreja, muita dificuldade, muita coisa, muito probleminha. Vinha já desde 2016, 17, 18 ali, foi uma fase difícil. Pelo menos até o meio do ano. Depois do meio do ano, aí nós mudamos para esse prédio. Tá falhando, hein? Mudamos para esse prédio.
medo de muita coisa. E nós fomos participar da conferência da Vinha lá na cidade de Goiânia. E pastores do Brasil, do mundo todo, lá 4.000 pessoas envolvidas. Mas nós estávamos lá, eu e minha esposa, fomos tranquilo. A gente muito quieto. Tá bem, nosso coração estava machucado, ferido, mas tá bem, assim. Mas estava ruim, mas estava bem, sabe? Quem passa por isso entende, né? Tô bem, mas tô ruim, mas tô bem. E aí, numa das ministrações, um dos pastores ministrou uma palavra sobre vencendo a intimidação. E aquela palavra, ela veio como uma palavra rema. Porque a palavra logos é a palavra falada, a palavra ensinada, que é aquela que serve para todos. Mas a palavra rema, você pode interpretar como aquela palavra, é o diabo querendo que você não ouça a palavra. Mas em nome de Jesus, a vitória é nossa. Então, sai diabo, pronto. A palavra rema é aquela palavra direta. Nós estávamos lá, 4.000 pessoas na igreja. Mas quando o pastor começou a ministrar aquela palavra, ele só faltou dar o nome e sobrenome da gente. E aquela palavra, ela nos curou. E tinha uma pessoa que estava conosco, junto da nossa turma toda, e sabia do que estava passando, e ela falava, e quando o pastor pregava, ela olhava para mim, eita, que Deus está falando com você, e nós ali, eu e minha esposa, fomos curados com aquela palavra. Eu saí de lá, eu voltei daquela conferência, outra pessoa, minha esposa, outra, nós fomos curados, eu voltei um gigante. Eu confesso a vocês que eu estava intimidado, eu estava me sentindo um anão espiritual. Tanto problema, tanta acusação, tanta mentira, tanto lachon hará. Mas naquele dia, uma palavra mudou a minha história da minha esposa. Uma palavra, em que nós nos pusemos a sair daqui, andei 1.000 quilômetros, gastei um dinheirão, mas valeu a pena por causa daquela palavra, porque o meu ministério, a minha casa, o meu casamento mudou depois daquela palavra. Obrigado, filha. Tudo por conta de uma palavra. Uma palavra pode mudar a tua história. De tantas que você já ouviu, uma palavra, deixa do jeito que está. Vamos deixar assim. Aleluia. Desliga aqui. Em nome de Jesus. Uma palavra. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa que nós precisamos aprender aqui hoje, que nós recebemos o Espírito quando ouvimos. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Paulo diz assim: Gálatas 3:2, irmão. Quero tão somente que me respondais: foi por meio do intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviste? Naquilo que ouviste. Até mesmo o Espírito Santo é nos dado por meio da pregação da palavra. A Bíblia diz que quando Pedro foi pregar lá para a família de Cornélio, a Bíblia diz lá em Atos 10 que enquanto eles ouviam, desceu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos é dado quando eu ouço a palavra, quando eu paro para ouvir a palavra. Mas é importante entender que não é somente o Espírito Santo que nos é dado por meio da pregação. Quantas vezes, irmãos, já vi em nossos cultos, em reuniões da minha vida, o pastor pregando o coração de irmãos, enchendo de fé, e muitas vezes nem se contém, e começa a falar em línguas, começa a tremer inteiro. Você tem que se controlar, você tem que se segurar, porque o Espírito está agindo ali por meio da pregação. Às vezes não precisa nem alguém orar, mas enquanto está pregando, as pessoas já estão sendo curadas, o poder está fluindo, a unção está fluindo, e cura começa a acontecer por meio do quê? Da pregação. Olha o que diz ali o texto seguinte de Gálatas, capítulo 3, versículo 5: aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagre entre vós, será que assim que procede pelas obras da lei, por meio da fé com o qual recebeste a palavra. Sabe, enquanto você está ouvindo, o Senhor está suprindo. Milagres já estão sendo liberados. Às vezes você fica: eu vou esperar depois da mensagem o pastor pregar. Quero te dizer, irmão, se você crê e o seu coração tiver fé,
Você pode estar com uma dor, você pode estar com uma enfermidade, você pode estar com uma circunstância. Enquanto nós estamos aqui ministrando, alguém está pregando uma palavra, o poder de Deus já está agindo em nome de Jesus. Aí no final da mensagem você fala, ué, cadê aquela dor? Já saiu, né? Aí você vai chegar em casa, porque enquanto você está aqui, eu quero te dizer que há anjos do Senhor visitando circunstâncias suas, lá na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. E quando você chegar lá, o milagre já aconteceu em nome de Jesus. Agora, importante também que nós recebemos milagres quando ouvimos a pregação. Nós temos o relato de uma cura de um paralítico em Atos capítulo 14. Atos 14, diz assim: em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando fixando seus olhos nele, percebendo que o homem tinha fé para ser curado. Paulo estava pregando e tinha um aleijado lá no canto, e aquele aleijado ouvindo atentamente. Paulo olhou para ele, fixou o olho, viu que o cara estava cheio de fé. E qual foi a palavra de Paulo? Levanta agora e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou num salto, mas o texto diz que ele nunca andou desde criança, mas pela fé na pregação da palavra que ele ouviu, o coração dele se encheu de fé e ele levantou. Circunstâncias podem mudar depois que você ouve uma palavra de fé. Quem crê, diga amém. Importante nós entendermos essa realidade. Mas o que ele estava ouvindo? O paralítico, ele foi curado porque teve fé, mas ele recebeu a fé porque ouviu a palavra. Mas que pregação é essa? O versículo 7 diz que Paulo pregava o evangelho. Não é qualquer palavra também. Nós temos que ter cuidadosos em relação a isso. Eu vou chegar nesse ponto. Mas nós temos que ouvir o evangelho da graça, o evangelho do reino. É esse o evangelho que Paulo pregava, é esse o evangelho que Jesus veio para pregar, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Pastor, tem dois evangelhos? Não, é um só. Qual a diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino? O evangelho da graça diz respeito a tudo aquilo que o homem recebe da parte de Deus. Esse é o evangelho da graça, que é o evangelho do perdão, da bondade de Deus. E o evangelho do reino? O evangelho do reino corresponde a tudo que fala de governo de Deus na terra. Quando Deus cura alguém, Ele cura por quê? Porque Ele está falando do evangelho do reino. Por que as pessoas eram curadas? Porque Jesus pregava o evangelho do reino. Ele falava sobre governo, sobre a autoridade de Deus na terra. Aí tem a pessoa que está lá atribulada, cheia de demônios. Manda embora o valente, vem o mais valente e aquela pessoa é liberta em nome de Jesus. Esse é o poder do evangelho do reino. O evangelho do reino está sendo pregado aqui. Demônios estão batendo em retirada, cadeias estão sendo quebradas, pessoas estão sendo libertas, curadas, saradas pelo poder que há no nome de Jesus. Você crê nisso? Esse é o evangelho que estava sendo pregado. Agora nós precisamos entender o seguinte, que quando vem a palavra, ela nos traz luz. Nós precisamos entender que não é qualquer pregação que gera fé, é apenas a pregação do evangelho, porque a pregação da lei não gera fé. Tem muita gente pregando lei por aí. O que é lei? Qual a diferença entre a pregação da graça e a pregação da lei? A lei é tudo aquilo que você tem que fazer. A graça é tudo aquilo que Deus fez por você. Então você vai num lugar que só prega a lei, porque você tem que fazer, porque você tem que fazer. Como que você sai do lugar? Você sai até abatido. Fala, meu Deus, isso é tanta coisa que eu tenho que fazer, eu não dou conta não. Mas quando você entende que foi Deus que fez, foi Deus que já fez tudo na cruz, que você só precisa crer. A única exigência de Cristo foi: creia. Ah, mas eu tenho que me comportar melhor. Mas você só se comporta melhor mediante a transformação por meio de Cristo e do evangelho de Cristo na sua vida. Agora se eu ficar lá, não, eu vou me comportar. Essa semana eu vou me comportar. Essa semana eu vou me comportar. Aí você por algum motivo não se comporta do jeito que deveria. Como que você fica? Você fica até mal. Você fala, meu Deus do céu, não quero isso não. É muito pesado. Quando você entender a diferença entre graça e lei? Graça é tudo aquilo que Deus fez para você. Lei é tudo aquilo que você precisa fazer para Deus. O que você precisa fazer? Nada. Você só precisa crer. Tudo que Deus já fez, Ele já fez por meio da cruz de Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia. Agora, ouvir a palavra é sempre a melhor parte. A expressão predileta do Senhor no Novo Testamento é:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso mostra a importância de nós ouvirmos em nossa vida espiritual. Se você crê, primeira coisa que você precisa aprender sobre isso. Se você crê que Deus te plantou nessa igreja local, você tem que ouvir a palavra da igreja. Qual que tem sido o problema de muita gente também? Ela ouve demais um monte de coisa, mas ela não dá ouvidos ao que tem sido ensinado às vezes aqui. Se Deus te plantou na igreja local, que é aqui nesse caso, você tem que ouvir a palavra daqui. Qual que é a melhor comida? Qual que é a comida mais segura que você pode comer na sua vida? A da sua casa. Por mais chique que seja o restaurante, a da sua casa sempre vai ser a mais segura. Porque quem está na sua casa, sua mãe, sua esposa, né, o seu marido, tem marido que faz comida, né? Faz comida, de vez em quando. Sempre vai se preocupar com a higiene, com o cuidado, o manuseio, a manipulação. Por quê? Porque ele te conhece, ele te ama. Então, muitas vezes tem gente que dá valor demais para muita gente de fora, mas eles não valorizam. Eu sei que isso não acontece aqui, graças a Deus, os irmãos amam ouvir a palavra e valorizam muito a palavra, mas infelizmente tem muita gente que é assim. Ela não valoriza. Ela compartilha às vezes a mensagem de todo mundo na internet, mas não compartilha da igreja local. E quando eu falo igreja local, não é só a minha não. Hoje eu prego, amanhã é outro que prega, sempre tem alguém pregando. Nós precisamos aprender a valorizar os de casa e a comida da casa, os talentos de casa, aqueles que são de casa. Tem muita gente boa por aí? Tem, mas os da casa também são bons pra caramba. Uma vez o irmão só falava de outro pregador, né? Queria caminhar comigo, mas não, porque o outro pregador, falou, irmão, o dia que você ficar doente pro hospital, você chama o outro pregador para vir visitar você, porque eu não vou não. Entendeu? Uma vez descobri uma irmã que estava ofertando em outro ministério. Pastor, não pode ofertar? Vou te dizer uma coisa. Primeiro a tua casa. Primeiro a tua casa. A prioridade é a tua casa. Prioridade é aqui. É onde Deus estabeleceu. Você quer pagar a conta de luz do vizinho, a tua casa não tem dinheiro para pagar a conta de luz. É correto? Onde você come, onde você toma banho, onde você dorme. Então tem gente que é ingrata, assim. Uma outra coisa que acontece muito também é isso. Às vezes acontece até quando a gente traz pregador de fora. Eu estou falando aquele assunto faz 10 anos. Mas veio o pregador de fora e fala assim, nossa pastor, que revelação. Nunca vi aquilo. Eu olho e falo assim, oh meu Deus, quanta paciência eu tenho que ter. Nossa pastor, você viu o que ele falou? Que coisa poderosa. Eu falei, que bom que você agora ouviu. Que raiva que dá. Mas pelo menos ele ouviu, né? Porque às vezes eu tenho que trazer uns de fora. Mas não fala. Às vezes eu vi um tempo atrás, tinha um pregador aí, os jovens tudo, nossa pastor, esse pregador. Eu falei, gente, aí um dia eu fui parar para ouvir. Eu falei, preciso ouvir o que ele está falando, né? Tá todo mundo. Eu falei, meu Deus, ele não fala nada daquilo que nós já não falamos, meu Deus do céu. Nossa, pastor, ele falou, eu falei, gente, mas ele não falou nada além daquilo que a gente já não fala domingo a domingo, no culto. Mas porque ele falou, né? Então nós temos que tomar cuidado. E outra coisa, nem todo mundo que está pregando por aí está pregando evangelho. O evangelho do reino, o evangelho da graça. Tem muita gente pregando muita besteira por aí. Você tem que ser cuidadoso, selecionar melhor, né? Aqueles que você ouve. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, eu não estou dizendo que você não possa ouvir outros pregadores, mas essa não pode ser a sua maneira normal de se alimentar. Não vou no culto hoje não, eu vou ouvir pastor Ricardo, nada. Eu vou ouvir fulano de tal, é mais fácil, estou lá no conforto da minha casa, pelo menos, né? E ele não vai me pedir dinheiro. Infelizmente. Em Lucas 10 diz que Jesus vai na casa de uma família. Lucas 10, 38. Olha que interessante. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor,
ouvindo o que ele ensinava. Repita comigo, ouvindo o que ele ensinava. Amém. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. Falou, ocupada com muitos afazeres. Amém. E aproximando-se, Jesus inquiriu-lhe e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado só eu com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Olha que interessante. Nós vemos duas mulheres. Jesus estava ali. Maria parou para ouvir, prestar atenção. Marta, desesperada, angustiada, tem que fazer cafezinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá. E no final, como que ela termina? Aflita, desesperada, angustiada, ainda toma um pinto de Jesus. Essa tem sido a realidade de muita gente, porque não ouve a palavra, porque não dá crédito à palavra, porque nem para ouvir. Tem irmãos que eu tenho ligado, falo, irmão, estou sentindo sua falta no culto. Não, pastor, é porque eu tenho que trabalhar, sabe o que é? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu falei, mas calma, irmão, mas não é bem assim, você tem que parar uma hora e falar, não, é domingo, eu vou para o culto. Ah, mas eu faço depois, eu faço antes, mas aquele momento é o meu momento. Ah, mas eu tenho a célula, quarta-feira eu trabalho até mais tarde. E normalmente, é tão interessante que normalmente quem fala isso, a maior incoerência é isso. Bom que está sendo gravado, porque eu não falei isso no primeiro culto. A maior incoerência é que normalmente quem dá essa desculpa é quem tem negócio próprio. Porque quem é funcionário, às vezes, meu patrão diz que eu só posso sair às 10 da noite. Mas quem é dono do emprego, tecnicamente, a teoria de eu ser dono do meu emprego é para eu ter o quê? A minha liberdade. Não é verdade? Então eu posso trabalhar todos os dias até 11 horas da noite. Mas no dia da célula não, é sagrado. O meu comércio eu vou fechar. Ah, mas você vai deixar de ganhar? Não, eu vou ganhar para depois ganhar mais. Porque eu vou fechar aqui um pouco mais cedo, vou ouvir, vou me encher de fé para continuar. Como estão entendendo aqui a lógica da coisa? Mas o que muita gente faz? Deixa aberto. Eu não sei o que acontece, não tem cliente, não tem isso, não tem aquilo. Aí ele não vem para ouvir a palavra, não é cheio de fé, não recebe estratégia, não prospera na vida, não avança em nada, fica desesperado. Por quê? Aí vira um ciclo vicioso, está correndo atrás do rabo, roda, roda, roda e não sai do lugar. Por quê? Porque não ouviu. Maria, porém, escolheu a melhor parte. Eu vou parar para ouvir. Ah, mas já tem a louça para lavar, depois eu lavo. Até porque está gelada a água, hoje não. Entendeu? Não, domingo de manhã. Ah, mas tá tão gostoso aqui. Eu estava falando para minha esposa, eu acordei 6h40 da manhã, estava tão gostoso embaixo da coberta. Mais gostoso ainda quando você casar, tem alguém para esquentar você. Aí você tem que sair daquilo, daquele cafofo quentinho, e lavar o rosto com água gelada. Ai, que delícia. Mas eu escolhi a melhor parte. Eu ainda tenho compromisso de vir pregar, é meu compromisso, minha obrigação. Agora eu fico, feliz com os irmãos que abrem mão para ouvir, que saíram de casa, do seu conforto. Eu sei que às vezes hoje é o único dia que você tem para até dormir um pouquinho mais tarde. Aí você fala, não, eu vou no culto. Mas como é que você sai depois de um culto desse? Cheio de fé, cheio de coragem, cheio de ousadia. Vem gigante, eu derrubo. Vem muralha, eu derrubo. Vem o mar, eu passo por cima. Eu estou cheio de fé. Agora Marta não, por isso tem cheio de gente angustiada, sofrendo. Ai, eu estou com ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Porque não ouve. Porque não para ouvir. Está sempre desesperado. Jesus falou, filha, você não entendeu. Para ouvir. Porque se você ouvir, você vai receber a fé. E se você tiver fé, você vai vencer todas as suas batalhas, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor.